O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta noite para ouvirmos a palavra de Deus, para participarmos desta mesa sagrada, o pão da vida que é Jesus, alimento da vida eterna. Prezados telespectadores que nos acompanham Brasil afora, unidos neste momento ao redor desta mesa da palavra, palavra que é viva, palavra que é eficaz. O profeta Isaías nos recorda que a palavra de Deus não passa por nós sem deixar um sinal, sem deixar uma marca profunda. Estamos reunidos como igreja, 2 ou mais reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio deles e lhes falarei. Então, como igreja, reunidos para nos deixar tocar por esta palavra que não nos deixa acomodados. A palavra de Deus necessariamente sempre nos desinstala da nossa forma de pensar, do nosso comodismo, do nosso jeito de ser, da nossa atuação no mundo. A palavra de Deus sempre nos comove. E é necessário que nós tenhamos uma atitude de abertura de vida, abertura de coração, para que Ele possa entrar. Nem sempre a palavra de vida, a palavra de Deus, é tão agradável. Às vezes a palavra é dura. Às vezes a palavra exige de nós uma postura. O Padre Zezinho tem aquele canto que diz: a palavra, quando passou por nós, ela nos desinstalou. E ela exigiu de nós uma resposta, sim ou não. Mas diante da palavra, somos convocados a dar uma resposta. Hoje nós estamos ouvindo, nesta primeira sexta-feira do mês, estamos ouvindo na primeira leitura, livro do profeta Jeremias, no capítulo 26. Esse texto de hoje é datado aqui, diz, no início do reinado de Joaquim, rei de Judá, por volta do ano 608 a.C. Imaginemos esse profeta, essa leitura de hoje, 2.600 anos antes de nós, atrás de nós. E a situação que o profeta viveu é uma situação em que os reis de Judá, parte do sul, né? Judá é o sul de Israel, então os reis perderam talvez o caminho, perderam a noção de que todo governo é servidor, todo governo está a serviço, e na ótica do projeto de Deus, o governo é para o direito e a justiça.
Justiça, na palavra de Deus, que tem o sentido de santidade. Tradução de justiça no sentido bíblico, a palavra tem essa noção, não é somente a equidade dos pratos da balança, não é somente a igualdade, é também, mas sobretudo, na palavra de Deus, justiça é igual a santidade. Portanto, o povo de Deus foi chamado a viver o direito e a justiça. Mas muitas vezes os reis de Judá, de Israel, não viveram a justiça proposta por Deus, a santidade proposta por Deus. Então, o profeta Jeremias é aquele que é chamado por Deus para ir à corte do rei, para denunciar a infidelidade do rei. Denunciar que a sua forma de governo, a forma de administrar os tesouros, o próprio templo, não conduzem à vida para o povo. E essa é uma missão árdua, é uma missão difícil do profeta. E esse texto de hoje, todo o capítulo 26, então quer mostrar para nós que o profeta é chamado por Deus e ele fala a verdade, a profecia é verdadeira e a profecia surte o seu efeito. O verdadeiro profeta, em nome de Deus, fala, não palavra própria, mas fala palavra que Deus pediu a ele para falar. Então o profeta se coloca na sua missão e vai lá denunciar que aquela forma de governo, aquele estilo de vida, aquele jeito de organizar a sociedade, o mundo daquele tempo não vive a fraternidade, não vive o direito, não vive a justiça. E quando não se vive aquilo que é o desejo de Deus para a humanidade, as consequências são danosas, as consequências são terríveis. Então, o profeta vai em nome de Deus, vai anunciar que o único caminho para o templo e para a cidade é um caminho de arrependimento, é um caminho de volta. Claro que ninguém quer ouvir isso. Então, o profeta é alguém que, ao denunciar lá no templo, tem tramada a sua perseguição. O profeta Jeremias foi perseguido duramente por conta da sua coragem profética, portanto, por conta da mensagem a qual ele anunciava, que não era palavra sua, mas palavra de Deus, dizendo: o mundo que Deus quer não é desse jeito, o mundo que Deus quer não se organiza dessa forma. Portanto, toda vez que nós nos desviamos daquilo que é o desejo de Deus, o sonho de Deus, nós nos perdemos nos nossos caminhos. Então, a palavra de Deus não é palavra de qualquer um de nós. É palavra que Deus diz a nós, palavra que eu gosto dessa expressão, é divina voz. Ouvindo a palavra de Deus, nós tomamos consciência de que a divina voz vai falando ao nosso coração e com a divina voz no coração, na vida, a nossa vida se transforma. Não é possível que depois de ouvir a voz divina, nós saiamos da Eucaristia, saiamos da igreja da mesma forma como nós entramos. Sempre onde a palavra de Deus passa, ela faz estragos, ela mexe, ela transforma, ela vasculha. Portanto, vasculhando a nossa vida, a palavra há de nos transformar. Se nós olhamos para o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, nós temos Jesus que se dirige para a sua terra. E ali Jesus ensinava na sinagoga, de modo que todos ficavam admirados com o seu ensinamento. E perguntavam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? A sabedoria vem de Deus. Jesus é Deus presente no meio de nós. Deus que assumiu, se encarnou na nossa história, na nossa vida. Então, a sabedoria de Jesus é a sabedoria de Deus. A sabedoria é o próprio Deus presente no meio de nós. A sabedoria com S maiúsculo. Jesus, podemos dizer, é a sabedoria de Deus, que é diferente do modo de pensar do mundo, da sabedoria do mundo, dos filósofos. A sabedoria de Deus, ela transforma, ela modifica. Jesus é a personificação, trouxe a nós a sabedoria de Deus. Mas, ao encarnar-se,
ele também aprendeu a sabedoria da sua família, a sabedoria do seu povo. Tem um comentarista desse texto que dizia assim: Jesus, como carpinteiro, filho de carpinteiro, não fez na sua vida somente móveis, cadeiras, portas, janelas, mas também Jesus aprendeu de seu pai, de sua mãe, de seu povo, um povo que tinha consciência de Deus na sua vida, na sua história. Jesus aprendeu a sabedoria. Ele, a sabedoria de Deus, se colocou no meio de nós de uma forma humilde para se misturar com a sabedoria de um povo que quer viver a Deus. Olha que bonito, né? A sabedoria de Deus, o saber infinito de Deus, encarnado, presente na nossa história, pacientemente se preparou durante 30 anos. Dizia esse comentarista: Jesus se preparou durante 30 anos para exercer o seu ministério por 3 anos. Foram 30 anos de preparo, de envolvimento com o seu povo, com a sua família, com a sua história. Bebeu da vida daquela gente, esteve com aquele povo e, no entanto, mesmo assim, manifestando a grandeza de Deus, a glória de Deus, não foi reconhecido. Então Jesus diz: o profeta só não é bem recebido na sua própria família. Quando não há acolhida da palavra, aqui não houve acolhida da sabedoria de Deus, portanto Jesus manifestou-se muito pouco ali, e diz o texto, Jesus não fez ali muitos milagres porque não tinham fé. A condição para que Deus aconteça sempre mais na nossa vida, para que a graça de Deus frutifique sempre mais na nossa vida, é a fé. Jesus está dizendo, né? Em primeiro lugar, nós precisamos acreditar que Deus está em nós e que Ele pode fazer maravilhas e que Ele pode transformar a nossa vida, a nossa história. Mesmo quando nós olhamos para o nosso mundo de hoje, que não é muito diferente do mundo do profeta Isaías, do profeta Jeremias, né? Então, nosso mundo, poderíamos dizer, hoje, ainda não vive a justiça, ainda não vive o direito. O direito não é para todos ainda. Os direitos, a justiça ainda não é para todos. Nosso mundo ainda tem muita injustiça. Nosso mundo ainda faz diferença entre as pessoas, entre grandes e pequenos, entre pobres e ricos. É um mundo em que é gritante ainda. As duras condições de vida do nosso povo ainda gritam. Então a gente olha para a palavra de Deus e nós dizemos, muito pouco mudou. De 2.600 anos para cá, parece que o mundo continua na sua mesma forma de se organizar. O salmista dizia assim, agora há pouco, no salmo que nós ouvimos: mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Mais numerosos que os fios de cabelo, aqueles que odeiam a palavra de Deus, que se pauta pelo direito, pela justiça. Então, a palavra de Deus sempre continua sendo rejeitada no nosso mundo, porque a palavra vai falar de justiça, de santidade, de direitos. E aí nós olhamos para o coração de Jesus, que estamos celebrando mais uma vez, nesta primeira sexta-feira do mês. O coração de Jesus é um coração aberto, coração de amor. O símbolo do coração vem lembrar para nós o amor de Deus. O salmista dizia: respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Deus se pauta pelo amor. A medida de Deus não é como a nossa medida. A justiça de Deus é uma justiça amorosa. O amor de Deus não coloca condições. Nós amamos com condições. Eu te amo mais, eu te perdoo mais, eu vou fazer até aqui, daqui não faço mais. Então o nosso amor coloca condições, o nosso amor ainda é falho, o nosso amor ainda ele tem medida. O amor de Deus não tem medida, é um amor de quem nos ama infinitamente, apesar do jeito que nós somos, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa condição humana, apesar de sermos pecadores. O amor de Deus não coloca tudo isso à frente. Deus não coloca que somos pecadores, que somos frágeis, que somos limitados, mas Deus, antes de tudo isso, Ele ama indistintamente, ama com amor
infinito.